É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade, sem dúvida, muito especial. E parabenizo o Dr. Marcelo Montera pela grandiosidade, aí, pela excelente programação e pelo evento, o evento que ele montou. Bom, não tem um timer aqui, né? Ótimo. Bom, o Dr. Montera me pediu para falar um pouco quando e como usar sacubitril/valsartana. Esses são os meus potenciais conflitos. Eu acrescentei na agenda rapidamente, a guisa de introdução, um porquê. Acho que é interessante a gente repassar rapidamente alguma impressão pessoal disso, antes que a gente fale como e quando. Sem dúvida, em 11 de setembro de 2014, nós tivemos a publicação do estudo Paradigm. Foi esse estudo que embasa, do ponto de vista de evidência científica, o uso do sacubitril/valsartana na ICFR, no paciente crônico, em que o sacubitril foi comparado contra o enalapril. Eu acho que esse estudo foi um marco na história da insuficiência cardíaca, o tratamento da doença, por vários aspectos. Primeiro, porque depois de quase 2 décadas sem nenhuma droga que provocava ou se associava à redução de mortalidade por qualquer causa, esse estudo mostrou, então, no desfecho primário, a redução de morte cardiovascular ou internação por IC, uma redução de internação por IC, ambos na faixa de 20% e 21%, e o que é mais importante, mais relevante, reduziu mortalidade por todas as causas, mostrando que era uma medicação absolutamente importante, que devia ser incorporada aí no arsenal de tratamento dos pacientes, lembrando que ele foi superior, então, não ao placebo, mas ao enalapril. Eu acho que eu sempre considero muito importante um marco em relação a essa droga, a esse estudo, também porque ela nos trouxe um conhecimento fisiopatológico, uma maneira de encarar a doença, os mecanismos adaptativos da doença, que são, sem dúvida, muito importantes. Nosso entendimento aumentou em relação ao desequilíbrio neurohormonal na IC, porque a gente está muito acostumado a focar na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervoso simpático, e a gente desmerecia um pouco esses mediadores compensatórios. Então, a gente agora, após esse tempo de vivência, publicação desses estudos, a gente sabe que o desbalanço neurohormonal da IC não depende, entre aspas, pura e simplesmente, por aumento da intensidade da ação desse mecanismo deletério, mas por uma insuficiência aqui, por alguma situação que leva a uma desidratação, a uma perda desses mecanismos compensatórios que começam a perder essa briga. Parece a proposta lá da reforma da Previdência, cada vez mais minguada, cada vez menor, isso vai acontecendo ao longo da insuficiência cardíaca. Isso está acontecendo, na verdade, por conta de um outro mecanismo, de uma ativação das aminopeptidases, em que a neprilizina tem um caráter fundamental, que acaba aumentando a sua atividade e degradando essas substâncias benéficas, também a bradicinina, mas fundamentalmente os peptídeos natriuréticos. Então, eu acho que esse entendimento é muito interessante, porque é um sistema disseminado em muitos tecidos, em vasos, cérebro, rim, e o bloqueio da neprilizina, então, passa a ter um efeito tão extenso no sistema cardiovascular que ele consegue fazer aquilo que a gente achava que já era muito bom, ou seja, fazer uma redução de mortalidade total, e as diferentes causas de morte também estão reduzidas de forma homogênea, mostrando que a droga é muito robusta. E o que a gente quer oferecer para os pacientes está mostrado aqui no benefício de redução de mortalidade geral, nos diferentes estudos. Então, até a gente usar o triplo bloqueio clássico ali com o inibidor da ECA, o BRA e o beta-bloqueador, e ECA, o BRA mais o beta-bloqueador e a espironolactona, a gente tem 56% de redução de mortalidade. Quando a gente troca o triplo bloqueio colocando o ARNI, a gente amplia esse benefício para 63%. Ou seja, é isso que a gente quer oferecer, melhora de sobrevida, além de melhorar a qualidade de vida. Bom, rapidamente então, falando de quando. Quando é que eu usaria? Que situação clínica hoje eu trocaria o IECA ou BRA pelo sacubitril/valsartana? Eu gosto muito de usar esse gráfico que ilustra a jornada do paciente ao longo da sua vida, para a gente entender os diferentes cenários, os momentos, o perfil do paciente que eu consideraria para fazer a troca, tirar o bloqueio clássico com IECA ou BRA e passar para sacubitril/valsartana. Então, a gente tem um momento inicial. Deixa eu tentar apontar. Nossa, esse sistema aqui... Oi? Posso apontar naquela ali? Então, a gente tem aqui o momento inicial. Então, o paciente, na sua jornada, ele passa para o momento em que ele chega
na IC nova com redução de capacidade funcional. Quando se faz o tratamento adequado do paciente, melhora a sua capacidade funcional e o status clínico, fica numa fase de platô estável em determinado tempo, e mais tardiamente, já que a doença, a maioria das vezes é progressiva, você tem uma fase de descenso, uma fase de piora clínica, com uma espiral descensional aqui que leva até a fase de IC avançada. Portanto, em cada uma dessas situações, tanto na IC nova, no paciente estável, mais sintomático, ou naquele paciente que progride ou piora a sua clínica interna e começa a progredir a doença para uma fase avançada, em todas as situações eu uso o IE-COBRA. E se você tem uma medicação que a partir daí ele se mostra superior ao IE-COBRA, eu diria que todas essas 3 situações, elas caberiam o uso então do sacubitril/valsartana. Portanto, o início do tratamento também acaba sendo um momento em que essa droga pode ser considerada. As evidências científicas não são extensas, não são robustas, falta estudo prospectivo, randomizado, placebo controlado, mas eu acredito que nos pacientes que não têm restrição de acesso, ao invés de usar o bloqueio clássico com IE-COBRA, você usar sacubitril/valsartana, você está produzindo benefício e está tratando melhor esses pacientes. Particularmente por um detalhe: o paciente não melhora só de sintomatologia ou capacidade funcional. Há uma recuperação da função cardíaca acompanhando o melhor prognóstico nessa fase. Ou seja, essa fase de tratamento, na IC nova, talvez a fase mais importante do ponto de vista de mudar a história natural da doença e garantir um excelente prognóstico já na largada, já na partida. Como se você tivesse uma bala de prata que a gente pudesse usar e tentar recuperar isso. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente comente, porque a recuperação funcional, a redução do diâmetro diastólico ventricular e aumento da fração de ejeção, a gente sabe que acontece um percentual importante de pacientes com beta-bloqueador. Então, esse é um efeito desejável, esse remodelamento reverso, é importante que isso aconteça, porque isso garante melhor prognóstico. Quando a gente analisa isso em coortes, a gente vê que os pacientes que têm remodelamento reverso, aumento da fração de ejeção e redução da dilatação, são pacientes que têm uma melhor evolução a longo prazo. Então, aqueles que exibem remodelamento reverso têm uma sobrevida muito melhor do que aqueles que não exibem essa melhora de função e redução de diâmetros, ou seja, mostrando que isso é um desfecho clínico importante ser investigado. E por que isso é importante a gente considerar? Porque quando a gente olha uma curva de coortes de pacientes com IC, a maior curva cumulativa de mortalidade são os pacientes com IC reduzida. Aqui a curva intermediária é paciente com IC FEP, que sempre foram IC FEP. E aqui uma curva de sobrevida do paciente que tem fração de ejeção recuperada, em que a fração de ejeção se elevou acima de 50%. Ou seja, mostrando então que um paciente novo em que você medica e consegue induzir remodelamento reverso numa taxa maior, é um momento chave em que você pode interferir na história natural da doença e produzir melhor sobrevida, impacto importante em reduzir mortalidade e melhorar a sobrevida desses pacientes. Portanto, se a gente puder fazer um resumo rápido, quando depois da fase inicial de tratamento que o paciente está na platô estável, você pode ter os pacientes que têm uma fração de ejeção que se recuperada acima de 50%, quando se considera o momento inicial e pós-tratamento. Tem pacientes que têm melhora, mas continuam com algum grau de depressão de função, fração de ejeção ainda reduzida, e aqueles que não melhoram nada. E o prognóstico vai piorando à medida que você vai considerando esses padrões, de bom prognóstico, intermediário, mau prognóstico. E o que a gente sabe hoje, juntando diferentes informações, diferentes estudos, é que esse paciente aqui, que vai ter o melhor prognóstico, que a fração de ejeção recuperada acontece em 10 a 20% dos casos com o bloqueio neurohormonal clássico. Eu acredito muito, e isso eu acho que é uma coisa que precisava ser melhor documentada, mas que se você usar sacubitril/valsartana, você teria o potencial de aumentar essa taxa de pacientes que já no momento inicial de recuperação de função na IC nova, você teria impacto em melhorar a fração de ejeção ainda mais com impacto em sobrevida já de cara. Isso tem sido sugerido por estudos como esse, é um estudo de um único centro, mas é prospectivo velado, mostrando que o uso ao longo de 6 meses de sacubitril/valsartana, quando você troca o bloqueio neurohormonal para sacubitril/valsartana no lugar do IE-COBRA, você tem uma melhora de fração de ejeção e diminuição do volume sistólico final, ou seja, adicional, acima daquilo que a gente já conseguiu com o IE-COBRA. E eu acho que se a gente conseguisse extrapolar isso para a IC nova, no momento inicial de tratamento, você teria então a chance, o potencial, isso precisa ser documentado ainda, de aumentar essa taxa de pacientes que tem essa resposta
brilhante aumento da fração de ejeção recuperada. A diretriz, uma atualização, um update focado, a diretriz da American Heart já tinha mostrado isso em 2017, começar com qualquer um dos 3 bloqueadores, IECA, OBRA ou sacubitril valsartana seria uma opção viável, e agora acabou de sair em 2019, isso aqui ainda está em press, mostrando que além do uso clássico da troca para o paciente sintomático crônico ambulatorial estável, usar inicialmente no paciente de início recente hospitalizado, também é uma opção, fica como pode ser considerado para esse cenário também. Acho que o Dr. Montera vai abordar isso com mais propriedade, mostrando as evidências que embasam essa sugestão. Bom, além então do início do tratamento, que eu acho que é um contexto importante se lembrar de usar a medicação, sem dúvida, prolongar a estabilidade e aumentar a sobrevida no paciente crônico ambulatorial estável, que é o paciente do Paradigm, que foi predominantemente montado com pacientes classificacional 2 e 3 estáveis, eu acho que ali é o grande, digamos, momento de uso dessa medicação para garantir, prolongar a sobrevida e manter o paciente nesse platô estável mais tempo. Lembrar que esse é o paciente que é mais fácil você introduzir a medicação. Porque o paciente não está instável, não está em dose crescente de diurético, é um paciente ambulatorial, já vem tomando IECA/OBRA, portanto o impacto da troca da medicação é muito mais suave. Você está menos sujeito à piora da função renal e hipotensão. E, particularmente naqueles pacientes que eventualmente estão estáveis e sem uso de furosemida, a troca é muito tranquila. Lembrar que seu paciente está estável, sem evidência de congestão, você pode ajustar a dose da furosemida na troca quando for passar sacubitril valsartana para melhorar um pouco a volemia para evitar o risco de hipotensão. Outra coisa importante lembrar no paciente crônico estável é olhar aspectos de prognóstico para escolher aquele paciente que mais vai se beneficiar. O NT-proBNP tem um papel nisso e os scores prognósticos, como o MEDIC, podem também te identificar um paciente que, apesar de poucos sintomas, tem risco maior de morte, em que você deveria priorizar o uso do sacubitril valsartana para garantir um momento de sobrevida. Lembrar que esses pacientes crônicos estáveis morrem predominantemente de morte súbita, e a droga está associada a uma redução de 20% do risco relativo de morte súbita, que é um aspecto muito saliente no uso do sacubitril valsartana nessa população ambulatorial estável. Alguns estudos agora mais recentes mostram, esse aqui é um estudo espanhol, mostrando que há uma redução importante de choques apropriados de CDI quando os pacientes transicionam para sacubitril valsartana, então a incidência de choque apropriado fica muito menor do que quando estava tomando IECA/OBRA, mostrando então que essa inibição, essa redução das taxas de morte súbita provavelmente se deve à redução das taxas de evento arrítmico grave, com taque ventricular sustentada e não sustentada. Por fim, eu acho que além desse prolongado de estabilidade, que eu acho que é talvez o maior bojo, o maior contingente de pacientes para a gente fazer a troca para sacubitril valsartana esteja nesse momento, do paciente crônico ambulatorial estável, a gente também pode, hoje em dia, ter argumentos, o Dr. Montera acho que vai comentar isso com propriedade, resgatar o paciente de estágio D. Ou seja, agir naquele paciente que está internando, que está piorando o sintoma, está adentrando no estágio avançado, também eu acho que, do mesmo jeito que a gente usa otimizar e IECA/OBRA, a gente passaria a otimizar trocando para sacubitril valsartana. Rapidamente, eu gostaria de falar só de cuidados. Que cuidado eu devo ter ao programar o início do entresto? Primeira coisa é lembrar que na troca de medicações washout a gente tem que fazer certos detalhes, depois um pouco sobre a função renal e potássio sérico e sobre pressão arterial e hipotensão. Veja bem, esses dois últimos itens, função renal e potássio e pressão arterial, são aspectos que a gente já aprendeu a manejar quando usa IECA/BRA. A gente tem que monitorizar. Tem paciente que faz hipotensão com IECA/BRA também. Acho que o sacubitril valsartana é um pouco mais potente, mas tem um perfil que não dista muito, não foge demais dessas preocupações básicas que a gente já sabe que tem que tomar com IECA/OBRA. Primeiro, todo paciente que vem tomando IECA deve fazer um washout de 36 horas antes de receber a primeira dose de sacubitril valsartana. Então, para que você não aumente o risco de angioedema, isso é importante. Se estiver tomando BRA, já troca direto. Sobre a função renal, a gente já está acostumado a pensar na ação do BRA, que tem uma leve redução da taxa de filtração glomerular. O que tem de novo, então, no sacubitril valsartana é o efeito de potencializar o BNP endógeno no rim. Isso tem uma série de efeitos benéficos, porque melhora o fluxo plasmático renal, melhora a taxa de filtração, aumenta a excreção de sódio e água, diminui a ação de renina e aldosterona. Portanto, em relação a agregar o efeito do sacubitril nesses pacientes, você tem efeitos benéficos, de melhor excreção de potássio e preservar um pouco mais
retardando a progressão da disfunção renal. Isso foi mostrado tanto nos desfechos do próprio Trial Paradigm, em que a disfunção renal e a hiperpotassemia incidiu com menor frequência nos pacientes que tomaram o sacubitril valsartana do que enalapril, e recentemente um estudo mostrou que a perda de função renal, a redução da taxa de filtração glomerular ao longo do tempo é menos acentuada, o slope dessa curva é menos inclinado quando toma o sacubitril valsartana do que o enalapril, sugerindo então um efeito protetor de reduzir esse ritmo de perda de função renal, com impacto também em desfechos clínicos. Quando se fala de vasodilatador, ou efeito de vasodilatação e hipotensão, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma droga que tem o efeito primário de inibir a ação da anjo-2, que é o efeito BRA, da valsartana, e a ação da potencialização do óxido nítrico, que aumenta esse efeito vasodilatador, reduzindo a resistência periférica e diminuindo a pressão arterial. Isso ficou saliente no estudo Paradigm, quando a gente vê que tem uma discreta redução da pressão arterial, mas é discreta no trial como um todo. Quando a gente olha os desfechos, de fato, foram um pouquinho maiores, ou de forma significativa, maiores no braço dos pacientes que tomaram sacubitril valsartana, mas sem diferença quando se fala de hipotensão grave, levando a suspensão da droga, que foi igual nos dois braços. Saiu uma análise agora bem interessante, acabou de ser publicada no finalzinho de 2018, analisando melhor esses desfechos de hipotensão no Trial Paradigm. O que a gente observou nessa análise mais detalhada da hipotensão no Paradigm, de que a probabilidade de hipotensão ela era maior nos pacientes mais idosos, com menor pressão arterial sistólica na fase de screening e tomando doses baixas de EcoBRA. A hipotensão ela estava associada, como acontece com outras drogas vasodilatadoras, a aumento da mortalidade e aumento da hospitalização. O aspecto é que isso incide nos dois braços, tanto no enalapril quanto no braço sacubitril valsartana. Então a gente sabe que o paciente que faz hipotensão ele tem um perfil de risco um pouco maior. E, entretanto, a hipotensão não afetou a eficácia relativa em reduzir os desfechos do sacubitril valsartana. Isso é mostrado nesse gráfico, em que a gente vê que os pacientes que tiveram registro de eventos adversos por hipotensão estão listados aqui. Então a curva cumulativa de morte é um pouco mais intensa, maior, mas o sacubitril valsartana continuou garantindo um melhor desfecho e redução de mortalidade, mesmo naqueles que tiveram eventos de hipotensão quando comparado com o enalapril. Ou seja, lembrar que a hipotensão é um marcador de risco do paciente, é o pior prognóstico, mas o sacubitril valsartana continua agindo e reduzindo, melhorando a sobrevida mesmo nesse paciente que evolui com hipotensão. Esse é um estudo interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Saiu agora também em 2018, que é no mundo real, insights do uso de sacubitril valsartana em 120 pacientes, o pessoal da Bélgica, mostrando que, então, sem renin, mas seguindo mais ou menos o critério dos pacientes, o perfil do paciente do Paradigm, nós vemos que a pressão arterial se reduz na situação basal para pós-uso de sacubitril valsartana, um pouquinho mais, de forma mais intensa do que se registrou no Paradigm. Isso equivale à nossa prática clínica, e vê que o paciente, de fato, ele fica um pouco mais hipotenso. Aqui é curioso que ele mostrou que é uma discreta redução de peso, mais ou menos aqui uma redução de torno de 2 kg, não foi significativo, mas te vê acontecer também por natriurese, redução de volemia, o paciente perde um discreto volume com redução de peso, com impacto praticamente desprezível na creatinina e no potássio. Então o paciente, quando a gente troca o sacubitril valsartana no cenário de mundo real, o que a gente vê mais ou menos é uma resposta semelhante ao que está retratado aqui, particularmente a função renal e a creatinina e o potássio vão muito bem nessa situação. Portanto, eu gostaria só de salientar nos comentários finais a respeito de cuidados de monitoração. A avaliação da tolerabilidade da droga quando você faz a troca é baseada em monitorar o potássio, que não deve estar acima de 5,4, a função renal, idealmente o clínico de creatinina acima de 30, e a pressão arterial mais preservada, sem hipotensão sintomática, maior ou igual a 95. Se tiver usando IECA, lembrar de fazer o washout. E aí, como é que a gente faz a troca? Se o paciente não tiver nenhuma característica clínica de risco, cuidado com a dose. Começa com 49,51 2 vezes ao dia e progride a cada 2 a 4 semanas, respeitando aqueles critérios mostrados lá em cima, para que faça então a dobra, vai dobrando a dose até atingir a dose cheia de 97, 103, 12 em 12 horas. Se o paciente está em uso de baixa dose de EcoBRA, começa-se com a dose
menor, o regime menor de dose 24 e 26. É importante a gente lembrar, no paciente que toma dose alta de Ecobra, começar com a dose intermediária de 49,51. Porque eu já vi pacientes que, por receio, o clínico, ao invés de colocar a dose de 49,51, colocou o regime dose mais baixa e o paciente se ressente, porque pode ser que a dose mais baixa seja insuficiente para ele. Então, se ele vem tomando enalapril 20, 40 miligramas por dia, troca para 49,51. Começar com a dose menor no paciente que vinha mais vasodilatado pode fazer piora de sintoma também. Então, não ter medo e, no paciente adequado, começar com a dose intermediária, acho que é a melhor recomendação. Nos pacientes virgens de uso, começar com a dose baixa. No paciente com filtração glomerular mais baixa também, o início com dose mais baixa. A insuficiência hepática moderada também é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar, mas o fígado metaboliza a droga e também deve se monitorar mais de perto. E o paciente idoso, também começar a fazer a troca com um regime de dose menor e progressivamente aumentando então a dose a partir daí. Eu gostaria só de deixar a mensagem fundamental, então, que o uso de sacubitril valsartana ele deve ser considerado no tratamento desse EFR sintomático nos diversos cenários da jornada desse paciente, já desde o comecinho até mais ao fim. As situações clínicas que demandam maior cuidado e monitoração o paciente idoso, a hipotensão arterial, aqueles que não toleram o regime de alta dose de Ecobra, e disfunção renal grave, potássio sérico elevado e a insuficiência hepática. Ou seja, são sinais de alerta para a gente manejar com cuidado, monitorar mais de perto para fazer uma condução mais segura do caso. É isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.